Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos proceder à resolução do trabalho de acionamentos elétricos, resolvendo todas as questões que foram solicitadas e descrevendo todos os passos de maneira detalhada. A ideia aqui é servir como estímulo para que nos próximos trabalhos nós tenhamos aí, argumentos e elementos para poder resolver problemas de maneira mais rápida, identificando quais são as ações a serem tomadas. Então vamos lá. Primeira questão desse trabalho envolvia um circuito, descrito pelas leis de Kirchhoff, dado da forma R, I mais Q sobre C igual a E. Sobre esse circuito, era dado algumas informações, era mencionado que a resistência era de 10 ohms, capacitância aí de 0,1 farad, e uma pilha fornecia uma voltagem de 120 volts. Daqui eu já poderia executar alguns processos, como repetir aqui o termo de corrente e dividir 1 por 0,1 da capacitância que gerava para nós 10, igual a 120. Uma vez que eu estou nessa etapa, eu poderia aqui dividir todo mundo por 10, para simplificar numericamente, e eu teria então a minha função escrita como I mais Q igual a 12. Bom, daqui em diante, o processo que era requerido era calcular no item A uma expressão para a corrente. Então ele queria que eu resolvesse no item A uma expressão para a corrente de T. E no item B, calcular o valor limite dessa corrente. Ou seja, nós aprendemos que o limite aí seria calculado dessa forma, t tendendo a infinito da função em I. Então, meu processo aqui consistiria em uma pequena mudança dessa equação, uma vez que a gente sabe que corrente, por definição, nada mais é que a taxa de variação de transferência de carga em função do tempo, ou um Q ponto, como eu queira, e fazer essa substituição e proceder à resolução. Essa é a ideia. Então daqui, o que eu tenho é escrever o I como Q ponto, mais Q igual a 12. E uma vez que eu chego nessa equação diferencial, a ideia era resolver como sugestão da questão, usando a técnica do fator integrante, utilizar ela para a resolução dessa questão. É isso que nós teremos que fazer agora. Nessa técnica, nós temos que observar se a equação diferencial está dentro do padrão a ser exigido, está, Q ponto mais Q igual a 12. Então, a ideia aqui seria pegar a nossa equação diferencial, e escrever em termos do alfa, o nosso fator integrante. Como eu não tenho nada aqui na frente, é como se eu estivesse trabalhando com uma constante 1, então a integral de E dt igual a E elevado a t. Esse E elevado a t é meu fator integrante, que eu vou usar agora para multiplicar ambos os lados da minha equação diferencial, como nós aprendemos, e daqui executar as passagens que eram recorrentes, que indicaria que o fator integrante multiplicado pelo lado esquerdo é o produto, em termos da derivada, do próprio fator pela função envolvida, repetindo o que está aqui do lado direito. Uma vez que eu faço isso, a próxima passagem consiste em integrar de ambos os lados. E ao integrar de ambos os lados, eu tenho Q vezes E elevado a t, uma vez que eu integro a derivada, eu retorno com a função interna. E aqui uma integral razoavelmente simples, que é uma constante associada à integral da exponencial, que é a própria exponencial, agregando aqui uma constante de integração, já que a gente trata de uma integral indefinida. Bom, se eu fiz essa passagem, o caminho natural agora é obter o valor da minha constante C, que é calculada na condição de que o circuito inicialmente esteja desligado. Ou seja, no instante t igual a 0, não tem nenhuma carga sendo alimentada pela fonte, então Q de 0 é igual a 0. Aplicando essa condição,
dentro da estrutura do problema que eu tenho aqui nesse caso, então, o meu Q de zero como zero, exponencial elevado a zero, igual a 12 vezes Z elevado a zero, mais C. E elevado a zero é 1 vezes 0, 0, então 0 igual a 12, mais a constante, então C vai ser igual a menos 12. Uma vez que eu faço isso, eu já sei que minha constante vale menos 12, eu retorno para o meu circuito original, que é esse, e resolvo. Então eu vou ter lá Q vezes Z elevado a T igual a 12 vezes Z elevado a T menos 12. E daqui eu isolo agora a minha expressão de carga, escrevendo a divisão aqui, ó, toda por E elevado a T. Então você vai ter lá 12 vezes Z elevado a T menos 12 dividido isso daqui por E elevado a T. Portanto, a carga retorna para mim aí, ó, 12 menos 12, jogando a exponencial aqui para cima e mudando o sinal da potência, E elevado a menos T. Obtenho a expressão da minha carga. O que eu quero nesse exercício, na verdade, é uma expressão para corrente. Mas nós já sabemos que para encontrar a corrente, basta que eu derive a carga. Então, com isso, a resposta do item A me expressa a corrente em termos da derivada da carga em função do tempo, como sendo a derivada da função acima. Derivada de constante é zero, derivada do exponencial menos t, como se eu estivesse resolvendo uma mini regra da cadeia, derivada de menos t é menos 1, com menos é mais, portanto 12 exponencial de menos t é a minha função que retorna para nós a corrente. Então, aqui eu tenho que a minha corrente I é igual a 12 vezes Z elevado a menos T. Uma vez que eu obtive isso, item A, para calcular o item B, basta que eu calcule o limite dessa função. Então, no item B, eu tenho aí o limite, quando t tende ao infinito, de 12 vezes Z elevado a menos T. E nós aprendemos que calcular o limite dessa forma implicaria dizer que a exponencial adota-se valores em t cada vez menores, então a tendência disso aqui é chegar igual a zero. Então daqui você resolveria o item B e nós tínhamos a questão 1 executada. Tá aí resolvida a primeira questão razoavelmente simples, aplicando a técnica do fator integrante. A ideia é não se perder um pouquinho nas divisões e simplificações, que o processo é naturalmente da forma como nós já fizemos em outros momentos. Vamos lá. Questão 2. Na questão 2, nós tínhamos exatamente o mesmo circuito, com uma modificação sutil, porém significativa em termos de processo. É considerar agora que a minha fonte é de uma corrente da forma alternada, 2 vezes seno de 120t. Então a estrutura do exemplo da questão 1, 2 é a mesma da questão 1. Eu tenho um RI, resistência 10, ohms, corrente que é escrita agora já em termos da carga, mais um décimo da capacitância, 10, que igual a 2 seno de 120t. Uma vez que você chegou aqui, o cuidado fundamental era sobre a forma de simplificar a expressão. Alguns poderiam ter pensado que resolver esse problema consistiria em simplificar dividindo naturalmente por 2, porque você me conduziria a 5q ponto mais 5q igual ao seno de 120t. Com outro cuidado adicional, o 120t que está dentro do seno não se simplifica, é uma função composta. Você tem um arco dentro de uma outra função. O que se simplifica é o que está aqui na frente. A questão é que se eu simplificar dessa forma, eu não estou na forma padrão de uma equação diferencial linear. Lembre-se que quando nós mencionamos essa equação, a forma geral dela
é uma equação diferencial da maneira dy dx mais p de x vezes y igual a q de x. E a diferença desse modelo para esse é porque a frente aqui da minha equação diferencial, da minha derivada, eu só tenho uma constante 1 e aqui eu tenho 5. Ou seja, o papel que o y exerce aqui na definição é o papel do q, da carga, e o x é o papel do t, que é o tempo. Então seria um dq dt, só que é um dq dt puro, sem ninguém à frente, e aqui ele tem 5. Aqui não, aqui não teria problema, a questão central é que o meu modelo tem que se adequar dessa forma. Então essa simplificação não seria a mais adequada. A mais adequada aqui seria dividir, na verdade, todo mundo por 10. E ao dividir por 10, você tem aí sim o padrão da equação diferencial sendo atendida, né? Ou seja, Q ponto mais Q, e aí eu teria seno de 120t, e simplificando por 10 aí, aqui embaixo ficaria um 5. Se observar bem, o lado esquerdo aqui, ó, da igualdade é exatamente a mesma forma da questão 1. O fator integrante vai ser o mesmo, a diferença é que agora eu vou trabalhar com essa função em seno. Então daqui, para determinar o meu fator integrante, eu executo o mesmo processo de outrora, alfa igual a exponencial de uma função em 1 dt, que é uma constante aqui, e elevado à integral de dt, que é e elevado a t. Então, o meu fator integrante, elevado a t, vai multiplicar por todo o lado esquerdo, q ponto, mais q, e vai multiplicar pelo lado direito, e elevado a t, que multiplica o seno de 120t, dividido tudo isso por 5. Uma vez que eu faço isso, nesse processo, eu tenho o seguinte, a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Então eu tenho que o produto do meu fator integrante pelo lado esquerdo é, na verdade, a derivada do produto do meu próprio fator integrante na função em Q. E aqui eu repito essa contribuição, e de t seno de 120t sobre 5. Uma vez que eu estou nessa passagem, a próxima evidência é integrar de ambos os lados. E ao integrar de ambos os lados, eu já sei que o lado esquerdo me retorna q elevado a e de t. Esse termo eu vou aqui agora separar e guardar. E aí a minha grande tarefa consiste em integrar essa função, em dt, obviamente, em termos de e elevado a t, seno de 120t sobre 5. E aqui o que foi sugerido é que nós resolvêssemos pela técnica da integração por partes. É isso que nós vamos nos ocupar agora de resolver nesse momento, beleza? É o que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Então nessa técnica, o que eu tenho para fazer é basicamente trabalhar com uma substituição a ser executada. Na verdade, duas substituições. Que substituições seriam essas, né? Que substituições seriam essas a serem feitas? Então, na integral por partes, eu sei que eu vou integrar uma função do tipo udv como sendo u vezes v menos a integral de v du. Nesse processo, quem eu escolho como u, normalmente é a minha função mais simples. Eu tenho o exponencial e o seno de 120t. Então, eu vou escolher aqui a minha função em u. O meu dv é a minha função 120t, na verdade seno de 120t, e vou deixar 1/5 aqui para fora, para depois executar o processo com ele. Então daqui, eu tenho que minha derivada é a própria exponencial, e aqui quando eu integro a minha função seno de 120t, é a integral do seno. A integral do seno é menos o cosseno, eu tenho um arco aqui de 120,
Na integração ele vira 1 sobre 120, com o sinal de menos, cosseno de 120t. É isso. Então daqui, reescrevendo essa função agora, aí vamos colocar ela aqui em cima, eu vou agora ter o seguinte, olha, eu tenho 1/5, vamos separar aqui, da integral de e elevado a t do seno de 120t. É isso, em dt. Então isso daqui vai me retornar quem? U vezes v, ou seja, U multiplicado por esse. Então eu vou ter lá menos e elevado a t do cosseno de 120t sobre 120, menos a integral de VDU. Menos com menos dá mais, e aí eu vou ter a integral de VDU. A integral de VDU é essa. Então aqui eu vou colocar mais 1 sobre 120, e aí eu vou ter a integral de e elevado a t cosseno de 120t dt. É natural que aqui eu ainda não cheguei no resultado, porque eu produzi uma outra integral, que é essa integral aqui. E aí eu vejo que ela tem a mesma característica da integral primária. Então, mais uma vez, vou aplicar o processo de integração por partes. E o que sair desse processo, eu vou multiplicar tudo por 1 sobre 120. Correto? Mais uma vez, a gente pode tentar enxugar essa expressão representando essa integral que eu quero calcular por uma constante. Vamos chamar aqui por uma simbologia de alfa. E aí vamos resolver essa nossa integral aqui do lado esquerdo. Então, essa integral do lado esquerdo, eu mais uma vez chamo U de exponencial de t. O meu dv, ele mais uma vez pode ser escrito como cosseno de 120t dt. Daqui eu derivo essa função, derivada é a própria exponencial, e aqui eu integro, retornando 1 sobre 120 do seno de 120t. Daqui então, eu tenho que essa faixa que vai multiplicar por 1 sobre 120, fica escrito uma integral de U dv, U vezes V, ou seja, e elevado a t, seno de 120t sobre 120, menos a integral de VDU. Então, menos uma integral, vamos colocar aqui 1 sobre 120, da integral de VDU, que é a integral que nós temos a ser calculada lá, ó, 120t dt. E aí eu tenho agora um processo um pouco mais simples, porque agora eu já identifiquei ela está aqui, ó, nosso alfa apareceu aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar todos esses elementos, escrevendo numa expressão única. É isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Eu tenho 1/5 desse meu alfa, que é a minha integral original, igual, vamos repetir, menos e de t, cosseno de 120t, sobre 120, mais 1 sobre 120, mais 1 sobre 120, dessa multiplicação que eu tenho aqui agora, e elevado a t, seno de 120t sobre 120, correto? Que vai multiplicar menos 1 sobre 120 do meu alfa, que está aqui escrito mais uma vez. Beleza? É isso que eu vou ter. Agora eu tenho 1/5 de alfa igual a menos e de t cosseno de 120t sobre 120, e aí eu tenho os processos, mais 1 sobre, não vou abrir aqui, vou escrever apenas 1 sobre 120 vezes 120 ao quadrado, repita a exponencial de t, seno de 120t, e aqui eu tenho, mais com menos, menos 1 sobre 120, que já está ao quadrado, que multiplica pelo meu alfa. É isso que eu tenho aqui. O que eu vou fazer agora? Esse alfa que está aqui, ó, junto com esse 120, ele vem para cá. Ó.
ele passa para cá, desse outro lado aqui da expressão. É isso que eu vou fazer agora, beleza? Então vamos lá, para não perder de vista aqui o processo, fazendo com todo cuidado. Eu tenho o seguinte, 1/5 de alfa, então vai ficar 1/5 de alfa mais 1 sobre 120 ao quadrado de alfa. E isso vai ser igual a menos e de t cosseno de 120t sobre 120 mais e de t seno de 120, tudo isso sobre 120 ao quadrado. É isso que eu preciso fazer, beleza? Então daqui, o que eu tenho agora é o seguinte, eu posso vir aqui, escrever essa expressão como 0,2 alfa e multiplicar somando do lado direito. Assim, ó, 1 sobre 5 é 0,2 alfa, mais 1 sobre 120 ao quadrado de alfa. Então, isso equivale a multiplicar 120 ao quadrado por 0,2, correto? E somar com o alfa que eu tenho aqui. Então, eu tenho 0,2 vezes 120 ao quadrado de alfa, né, mais alfa. E tudo isso sendo dividido por esse processo. Ou seja, o que eu poderia fazer aqui é simplesmente observar que eu estou, na verdade, somando duas frações. Isso tudo está dizendo o seguinte, que eu vou fazer 0,2 vezes 120 ao quadrado de alfa, mais 1 vezes alfa, e tudo isso sendo dividido por 120 ao quadrado. Esse é o processo que eu estou fazendo. Posso fazer de outra forma também, se fosse o caso, que seria escrever 120 ao quadrado, multiplicar por 0,2, aí escrevendo 120 vezes 120, multiplicar por 0,2 e somar mais 1, como estou fazendo aqui nesse processo. Também dá no mesmo. Se eu fizer esse processo mantendo 120 ao quadrado, uma vez que eu tenho termos desse lado, é mais interessante eu manter essa forma e trabalhar apenas com essa expressão aqui em cima. Então daqui nós vamos executar uma multiplicação. Vamos aqui e vamos executar fazendo 120 ao quadrado, que vai multiplicar por 0,2. Isso vai dar 2.880 com mais 1, 2.881 alfa. Então isso daqui vai me retornar 2.881 alfa sobre 120 ao quadrado. Isso tudo vai multiplicar por toda essa contribuição, que eu vou chamar aqui no momento de beta. Então, ao fazer isso, nesse próximo processo, o que vai acontecer? Eu vou isolar o meu alfa. Então, vou isolar o meu alfa, isolo o meu alfa. Então, esse termo passa aqui em cima, 120 ao quadrado. O 2.881 vem aqui embaixo. E isso tudo vai multiplicar o termo que eu tenho ali em cima, que é toda essa expressão que nós estamos enxergando. Então, eu vou abrir aqui e vou repetir ela. Então, eu vou ter lá menos ET, cosseno de 120t sobre 120, menos ET, cosseno de 120t sobre 120, né, mais E de t, mais E de t, seno de 120t sobre 120 ao quadrado. É isso que eu vou gerar. Uma vez que eu faço isso, então eu tenho que o meu alfa vai ficar escrito, então, como? Olha, o porquê do cancelamento 120 ao quadrado com 120, então eu vou ter 120 sobre
2881, isso aqui é negativo, da exponencial de t cosseno de 120t, mais, aqui eu cancelo 120 ao quadrado, 120 ao quadrado, então eu vou ter e de t seno de 120t sobre, aqui no caso, o 2881. Então aqui vai ficar essa expressão sobre 2881. Ou se eu preferir, eu poderia deixar nessa forma. Bom, com isso, eu resolvi a minha integral e agora eu posso retornar lá no início para a minha expressão de carga, que eu havia separado, que era o nosso Q vezes Z elevado a T. Então, reproduzindo a expressão aqui adiante, eu tenho Q vezes Z elevado a T igual ao nosso, que eu vou chamar de alfa, que é isso aqui. E aí eu observo o seguinte, que ao passar ao lado direito, a exponencial de t ela vai cancelar com todas as exponenciais e vai me gerar o seguinte agora, que eu vou ter como Q igual a quem? A seno de 120t sobre 2881, é a nossa constante, menos 120, cosseno agora de 120t sobre 2881, e claro, eu não posso esquecer, porque ela é uma integral indefinida, gera uma constante, que ao passar para lá vai ficar como c elevado a menos t, jogando lá em cima. Bom, daí o próximo processo corresponde à mesma coisa que nós fizemos nesse anterior, que é calcular a constante c, que isso ocorre quando você tem um instante t em zero, nenhuma carga percorrendo o circuito. Então, nesse ponto, nós podemos observar que Q de zero vai ser igual a zero, porque o seno de zero é zero, o seno de zero é 1, então aqui eu tenho menos 120 sobre 2881 mais C exponencial em zero. Portanto, ao fazer essa mudança, eu tenho que a minha constante C vai retornar 120 positivo, que ele vai jogar para cá, de 2881. Uma vez que eu faço isso, então a minha expressão de carga fica em termos finais escrito como seno de 120t sobre 2881, menos 120 cosseno de 120t sobre 2881, e aí, mais 120 sobre 2881 exponencial de menos t. Bom, uma vez que eu tenho essa expressão obtida, aí finalmente eu posso calcular a minha corrente, A minha corrente que pode ser agora calculada, e aí vai gerar o seguinte, a corrente no tempo t, 1 sobre 2881, vamos fazer aqui, que vai multiplicar quem? A derivada de seno de 120t, então vai dar 120 cosseno de 120t. Aqui eu vou ter derivada do cosseno é menos o seno, menos com menos dá mais, 120 vezes 120 ao quadrado, do seno de 120t sobre 2881. E aqui eu vou ter, no final, menos 120, 2881. A derivada exponencial menos t é menos aqui, então retorna com menos t. E daí eu tenho a minha expressão de corrente definida, e com isso eu finalizo a questão 2. Questão mais longa do trabalho, até por esse motivo ela tinha um valor um pouquinho maior, os pontos, mas uma vez que você identificasse o processo, era exatamente similar a outros exemplos que nós fizemos, de problemas em que o fator integrante era gerado através de uma função por corrente alternada. É isso daí. Então, com isso, a gente vai resolver agora o próximo exercício, exercício 3, também um exercício que nós comentamos durante o curso, até o momento, e que ele se processa da seguinte forma. Vamos lá resolver esse exemplinho.
Verdade, questão, não exemplo. Nessa questão 3, ele menciona o seguinte, eu tenho uma barra isolante, eletricamente carregada, ela tem um comprimento, então vamos pensar aqui numa barra isolante, ela tem um comprimento aí que é dado por L igual a 4 metros, isso que é mencionado, e uma seção reta de 5 centímetros quadrados. Então, seção reta de 5 centímetros quadrados. É isso que ele está informando para a gente. Ela está no semieixo positivo X, com uma das extremidades na origem. Menciona que a densidade de carga, nós conhecemos, coulomb por metro cúbico, nós comentamos sobre isso. E aí ele quer duas coisas nessa questão. Então, na primeira, ele quer determinar quantos elétrons, eu não sei, N, né? Existe a baia uniforme com valor, né, em ρ de menos 3,00 microcoulombs por metro cúbico. É isso que ele menciona para a gente. E no item B, ele quer a mesma quantidade dada por uma outra função. Então vamos passo a passo resolver o problema. Item A, depois o item B. Ponto de partida aqui é pensar sobre essa informação. O número de elétrons que tem nada mais é que a quantidade de cargas dividido pela sua carga elementar. Como eu estou falando de uma barra infinitesimal, né, de comprimento 4 metros, mas de seção com uma densidade conhecida, então para que eu calcule essa quantidade de partículas, era necessário saber como elas estavam distribuídas em termos da carga por essa barra. O que implica dizer que eu estou trabalhando, na verdade, com uma expressão da forma dq, né, seja em termos da quantidade de elétrons visando o E aí, a carga elementar, aquela carga elementar que a gente considera, que a gente conhece como 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. É essa que é a ideia. Bom, o caminho aqui passa agora por associar a densidade, né, com o elemento de carga. O que a gente sabe? Que densidade, e ele menciona aí na questão, é a variação, a taxa de variação da quantidade de carga por unidade, no caso de quem? De volume que tem nessa barra. O caminho, então, seria pensar da seguinte forma: ele nos dá no exercício a seção reta dessa barra. Ele menciona que é 5 centímetros quadrados. Então, o processo mais adequado seria você pensar que o volume, que é uma representação de 3 dimensões, poderia ser representado um produto de uma por outra dimensão. No caso aí, como é dado o elemento de área, da seção de área, o pressuposto era você escrever dV como um A associado a um dx. Por quê? Porque se você faz isso, você tem duas dimensões aqui, vamos colocar dessa forma, nós temos que o nosso dV em termos da variação de volume, é um A associado a um dx. Ou seja, você tem 3 dimensões, que é o produto aqui, ó, de uma de duas e outra de uma dimensão. Essa aqui é a ideia. Por que fazer isso? Porque daí, para desenvolver o processo, você isolaria o nosso dq, vamos fazer desse lado aqui. Então, o nosso dq ficaria escrito em termos de quem? De ρ, que multiplica A e que multiplica X. Uma vez que a gente sabe que o dq está associado a essa equação, então linkando ela, você poderia dizer o seguinte: olha, o nosso N, que é agora essa expressão aqui, é ρA associada a um dx e associada a uma carga elementar. Daí, o que eu precisaria para esse processo envolveria uma integração da função por toda a extensão da minha barra. Era isso que eu precisava fazer nessa questão. É o que a gente vai fazer agora. Então, integrando isso daí, né? Integrando
o que eu tenho é o seguinte, ó, que o meu n vai ser igual a ρ vezes a vezes e. E aí a integral que eu tenho está associada à função que eu vou executar, né? Então a função que eu vou executar está envolvendo aí uma diferencial em dx de 0 até a extensão de L. Por que nesse caso eu posso resolver dessa maneira? Porque o ρ é uniforme. Ele está me dando o ρ aí, ó, como sendo menos 3 microcoulomb por metro cúbico. Nós vamos calcular isso aqui em termos absolutos. Então nós vamos chamar isso aqui ρ em módulo. E aí o que eu preciso é resolver isso aqui de forma bem simplória, como ρ em módulo, né, na forma absoluta, vezes 1a, a integral, repete o i aqui, a integral de dx é x, que eu vou calcular de 0 até L. Por fim, então, a minha expressão em n vai ficar constituída como n igual a ρ, que multiplica a, que multiplica a integral aqui de x a 0, que é L, ρ a L, e por e. Por fim, eu vou substituir os dados do meu problema agora e calcular toda essa expressão. Então eu tenho lá que a minha densidade é 3 microcoulombs, então 3 vezes 10 a menos 6. A área da seção, que era fundamental, estava dada em centímetros quadrados, então no sistema internacional eu vou para metros quadrados. Então eu venho para 5,0 vezes 10 a menos 2, e tudo isso tem que ser escrito ao quadrado. O comprimento já era dado em metros e a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19. Uma vez que eu faço toda essa conta, o resultado que eu deveria atingir é da ordem, um n aí de 1,875 vezes 10 elevado a 11. E só isso, é adimensional, você está falando de número de elétrons. E isso resolveria aí o item A da nossa questão 3. Era essa a conta que era para ser feita. O item B é basicamente a mesma coisa, a mesma conta a ser feita, né? A questão aí vai envolver as informações que foram requeridas. Então ele está mencionando aí no item B o seguinte: determine quantos elétrons. Vamos lá colocar agora no item B. Se ρ é agora dado por uma função que ele chama de bx ao cubo, e se esse b é dado aí por menos 1,0 microcoulomb por metro a quinta. Essa que era a ideia. Então, caminho tecnicamente dado da mesma forma. Então eu tenho lá que meu n é a taxa de variação de dq em função de e. Nós sabemos lá que nós trabalhamos com dq em termos da integral de ρ a dx, só que a diferença é a nossa anterior, porque o ρ agora é dado para uma função. Da mesma maneira, nós vamos calcular esse cara em termos modulares, ou seja, em termos absolutos. Essa que é a ideia. Então, fazendo isso, né, fazendo aqui esse processo, eu tenho o seguinte: olha, o meu B é uma constante, jogo aqui fora. O meu A é uma constante, deixo aqui fora. O meu E é uma constante, deixo aqui fora. Vou integrar esse dx, né, em termos diferenciais, com relação à função x ao cubo, que vai de 0 até L. É isso que eu precisava fazer. Então, daqui, fazendo todo o processo, eu tenho que o meu n vai ser igual a b vezes a sobre e, que multiplica x à quarta sobre 4, de 0 até L. Então, meu n vai ser igual a b vezes a L à quarta sobre e. E daí vamos substituir os dados numéricos agora para poder resolver. Então, em módulo, trabalhando a função,
eu tenho 1 micron, então é 1,0 vezes 10 a menos 6. A área da seção a mesma coisa, 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. O comprimento 4 à quarta. E aqui 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, fazendo todas as contas, você chegaria aí no N de aproximadamente, né? N aproximadamente 1,0 vezes 10 elevado a 12. Essa é a quantidade de elétrons em excesso que você teria nessa barra. E aí resolveria para nós a questão 3, questão que nós comentamos também nas últimas listas era dada, e eu fiz apenas uma adaptação para que nós pudéssemos resolver. Também questão razoavelmente tranquila para que o processo seja executado, né, a contento. Vamos lá para a questão 4 agora. Questão 4 é uma das questões que nós mais trabalhamos, né? Trabalhamos bastante com ela no curso, que envolve aí um conceito, né, de cálculo diferencial, né? Nós comentamos várias vezes, é uma questão também não muito complicada, até rápida de ser feita. Ele dizia o seguinte: uma carga positiva, que será dividida em duas cargas pontuais, Q1 e Q2, né? É para verificar que para uma dada separação D, a força exercida por uma carga em outra é de tal modo que máxima que Q1 igual a Q2 é Q sobre 2. Então, a ideia aí era mostrar, né, que para uma dada separação, Q1 igual a Q2 é igual a uma carga Q. Então, o caminho aí passa por basicamente trabalharmos com a definição, né, que associa a ação de uma carga, usando aqui o K, ao invés de 1, 4πε0, Q1, Q2 sobre R quadrado. E aí o caminho básico aqui seria pensar que a carga Q grande, né, isso aqui na verdade Q sobre 2, é a soma de uma carga Q1 mais uma carga Q2. Então a proposta aqui era que você isolasse uma carga e resolvesse em termos da outra. Então, isolando Q2, eu tenho aqui Q grande menos Q1, é isso. E aí o processo consistiria em substituir essa informação aqui. Ao ser substituída, nós teríamos uma função escrita de outra forma. Então, F igual a K, aqui eu vou separar o R quadrado e vai multiplicar, né? Vou abrir um colchete aqui como Q1, posso fazer isso, vezes Q2, que é no caso Q menos Q1, e fecho aqui. Executando a próxima passagem, nesse processo, eu tenho então que o meu F é igual a K sobre R quadrado, abro aqui e escrevo Q1 vezes Q, Q1 vezes Q, menos Q1 vezes Q1, que é Q1 ao quadrado. E aí o que eu preciso agora é naturalmente provar a minha relação. Então ele quer que eu verifique para uma dada separação a força exercida por uma carga máxima nas condições em que Q1 é igual a Q2 igual a metade da carga. Então a ideia, e eu expliquei aqui em outros momentos, que era para você calcular a taxa de variação dessa força em relação à carga. Porque ela é máxima ou mínima em função do quê? Dessa taxa de variação que você tem. Lembra que eu expliquei que à medida que você afasta ou à medida que você aproxima duas cargas, ocorre uma taxa de variação dessa força. Ela tem de ser máxima ou mínima em situações específicas. Então, nesse caso, como era pedida a relação para qual essa força é máxima, eu derivaria em relação à carga, uma das cargas envolvidas no caso. No caso aí, como nós separamos a carga Q1, em termos dela que eu vou derivar. Então daqui eu repito K sobre R2, que é uma constante, abro o meu colchete,
derivada de Q1 vezes Q, como em Q1 repete Q grande, porque Q1 em relação a Q1 dá 1, e a derivada de Q1 quadrado é 2Q1. Essa taxa de variação da força ela é máxima quando isso ocasiona zero. E aí, mais uma vez, por que eu mencionei esse caso que é zero? Pensa no cálculo diferencial. Se você tem uma curva que indica, por exemplo, o padrão de funcionamento ou de intensidade de uma certa função, você sabe que no máximo a taxa de variação dessa força, dessa função, num ponto específico, aqui é nula. Por quê? Porque a tangente, ao ser calculada nesse ponto, tem inclinação zero. Imaginando que isso aqui é a taxa de variação da força entre duas cargas, essa taxa de variação, quando ela é máxima, ou seja, a variação é máxima, indica que nesse momento a derivada é igual a zero, que é o que eu fiz aqui nesse processo. Então, uma vez que eu faço isso, então toda essa contribuição de K vezes R2 passa para cá, né, multiplicando, R2 indo para cá, multiplicando por zero, que é zero, o K vem para cá dividido, vai ser zero, então ele vai me retornar Q menos 2Q1 igual a zero. Isso indica então que Q grande é igual a 2 vezes Q1 e que por sua vez vai me permitir escrever agora, né, que Q sobre 2, né, é igual a Q1 quando eu passo o meu 2 dividindo. Então Q sobre 2 é igual a Q1. Originalmente eu tenho lá que Q é igual a Q1 mais o Q2. Então, quando eu isolo o meu Q2, né, e é isso que eu vou fazer agora, isolando o meu Q2, eu tenho igual a Q grande menos Q1. Mas como o meu Q1 ali, ó, é Q sobre 2, então vai ficar Q menos Q sobre 2. E isso me conduz a um Q2 também de Q grande sobre 2. Então daqui eu provo que essa força é máxima quando Q1 é igual a Q2 e que por sua vez é igual a Q grande sobre 2. E isso resolve a questão 4. Nós havíamos cobrado esse tipo de questão lá numa lista atrás e com isso a gente tem resolvido ela também razoavelmente simples, tranquilo, e que nos vai permitir aí que nós possamos resolver a próxima questão. Né? Agora, vamos para a questão 5, né? Que também é uma questão que nós, né, nos ocupamos de resolver em alguns momentos. Né? Vamos lá. Questão 5. Questão 5 indica o seguinte, eu tenho uma carga que a gente chama de pontiforme, né, de 2 microcoulombs, uma carga de 2 microcoulombs e uma outra carga de 4 microcoulombs. 4 microcoulombs. Então as duas cargas são positivas. Né? A questão aqui é a seguinte, elas estão separadas por uma distância L, então separadas por uma distância que a gente chama de L, beleza? O que ele quer, onde deveria ser colocada uma terceira carga para que a força elétrica na terceira fosse igual a zero. Então a questão aqui, ó, é uma terceira carga de modo que a força seja zero. Proposta desse exemplo aí parte do princípio de você pensar aí na disposição dessas cargas num eixo do tipo cartesiano. Vamos pensar no eixo cartesiano, vamos colocar as duas cargas, vamos considerar a carga aqui de menor valor absoluto na origem. Como ela tem um valor aqui de 2 microcoulombs, vou chamar ela de Q2. E uma outra carga aqui, a carga de 4 microcoulombs, vou chamar aqui Q4, está nessa posição. E entre elas distam, né, uma distância que a gente chama de L. É isso que ele está mencionando. Essa que seria a proposta de montagem do problema.
E aí a questão envolveria onde que você vai colocar essa carga, né? Essa que é a ideia. E aí você tinha 3 cenários. Essa terceira carga, ela poderia estar à esquerda, poderia estar no meio, poderia estar, né, à direita da carga Q4. Se essa carga tivesse aqui do lado esquerdo, o que aconteceria nesse caso? Se ela fosse positiva, ela seria altamente repelida pela carga Q2 e fracamente repelida pela carga Q4, porque ambas têm o mesmo sinal, repulsão. Não é o padrão que me interessa, porque nas condições que o exercício quer, para que a somatória das forças seja igual a zero, eu teria que ter o mesmo módulo, a mesma direção, porém em sentidos opostos. A mesma direção não tem problema, horizontal, mas os sentidos aqui não seriam opostos, seriam o mesmo sentido para a esquerda. Se porventura essa carga fosse negativa, só que essa terceira carga aí, também não teria muito o que fazer, porque ela seria altamente atraída pela carga Q2 e fracamente atraída pela carga Q4. Então, teria a mesma orientação, direção horizontal, porém o sentido é o mesmo. Do mesmo modo, nós poderíamos pensar o que aconteceria aqui, ó, à direita da carga Q4. Vamos chamar essa carga, né, que a gente quer de Q3, porque 3 de terceira carga, né, Q3. Então, se ela tivesse aqui, ela também poderia ser, no caso positiva, altamente repelida pela carga Q4 e fracamente repelida pela carga Q2. Se ela fosse negativa, altamente atraída pela carga Q4 e fracamente atraída pela carga Q2. Então também, mesma condição, mesma direção, sentidos iguais. Então a única posição que essa carga deveria ser colocada é, na verdade, entre essas cargas aqui, ó. Ou seja, nessa distância que a gente chamou de L, a posição que essa carga deve estar é aqui em algum ponto entre Q2 e Q4. Vou chamar Q3 e aí eu vou mensurar a distância em relação a Q2 como sendo um x, correto? Aqui a gente já sabe que é o cenário onde essa carga vai estar localizada. O que eu quero então é o seguinte, que a ação da força correta, que a carga 3 está exercendo sobre a carga 4, mais a ação da força, a carga 3 está exercendo sobre a carga 2, tem que ser de tal maneira que a somatória dessas forças no equilíbrio seja igual a quanto? A zero. Ou seja, você quer, no fim das contas, que em módulo a ação da carga 3 sobre a carga 4 seja igual à ação da carga 3 sobre a carga 2. É isso que você quer. É isso que você objetiva saber. Então, para esse processo, você vai ter que usar de novo a definição da lei de Coulomb. K, né, Q1, vamos colocar aqui, né, QA e QB, para não fazer confusão. QA, QB sobre R ao quadrado. É sobre essa equação, usando essa métrica, que nós teríamos que resolver o exercício. Essa que era a ideia que estava por trás dele. Então vamos lá. Quando eu uso a ação da carga 3 sobre a carga 4, o que eu estou pensando? Eu estou pensando a ação da carga 3 sobre a carga 3 sobre a carga 4, numa distância que entre elas é o quê? Mensurado por L menos X. Então, aqui eu tenho o seguinte, olha, K, carga 3 e carga 4 envolvida na jogada, a distância envolvida, L menos X ao quadrado. Quando eu tenho carga 3 e carga 2 na jogada, então eu tenho aqui a distância em termos de x ao quadrado. Daqui eu observo que eu posso cancelar o meu K com o meu K e o meu Q3 com o meu Q3. Então vai me restar Q4 e Q2, correto? Uma vez que eu faço isso, uma vez que eu tenho isso, é só separar. Então eu tenho Q4
sobre Q2 igual a L menos x ao quadrado sobre x ao quadrado. Posso agora fazer a representação de modo absoluto. A carga 4 vale 4 microcoulombs, a carga 2 vale 2 microcoulombs. E aqui eu posso escrever que, na verdade, eu estou trabalhando com L menos x ao quadrado, né, sobre um x ao quadrado aqui. Só repetindo. Eu sei que isso tudo aqui é igual a 2, né? Então, esse x ao quadrado vai passar para cá multiplicando, e aí eu vou abrir o meu L menos x ao quadrado. É isso que eu vou fazer agora. Fazendo esse processo todo, então eu tenho aqui, ó, 2x ao quadrado, nessa multiplicação, e aqui eu vou abrir L ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se eu preferir também, eu poderia escrever L menos x ao quadrado como sendo L menos x, que multiplica L menos x, e abrir o meu produto dessa forma. Ok. Vou separar aqui, então eu tenho x ao quadrado, passando o x ao quadrado para a esquerda, mais 2lx, passando para a esquerda, menos L ao quadrado. E aí, quando eu chego nessa etapa, eu tenho, na verdade, a resolução de uma equação de segundo grau, né? É isso que eu preciso fazer nesse momento. E aí, pelo dispositivo de Bhaskara, que seria o mais adequado, eu tenho que x vai ser igual a quem? Menos b, ou seja, seria menos 2l, mais ou menos a raiz quadrada, né? Colocar aqui de b quadrado, que seria 2l ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes o c, que vale menos L2. Então, vamos colocar ele aqui. O c seria a nossa constante, né? Sobre 2 vezes 1. Então, x é igual, né, a menos 2l, mais ou menos a raiz quadrada de 4l ao quadrado, menos com menos mais, 4l ao quadrado sobre 2. Bom, fazendo o próximo processo, na sequência, então eu teria lá x igual a menos 2l, mais ou menos raiz quadrada dessa soma, que dá 8l ao quadrado, sobre 2. Então, daqui eu tenho x igual a menos 2l, mais ou menos o 8 eu posso fatorar. Então, 8, fatorando, eu tenho 8 por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Então, isso aqui ficaria 2 ao cubo, que na forma de uma raiz quadrada, como eu tenho ali em cima, pode ser escrito como sendo 2 ao quadrado vezes 2. Uma vez que esse 2 eu cancelo com a raiz, então eu retornaria como 2 vezes raiz quadrada de 2. Então aqui fora vai passar assim, ó, como 2, o L quadrado eu cancelo, vira L, né? E aqui dentro mantém-se a raiz quadrada de 2, ok? Por fim, ao fazer isso, eu posso agora simplificar os meus termos, né? Então daí eu tenho que a resposta final, né, desse processo vai indicar que meu x vai ser igual a menos 2 cancela, menos L, mais ou menos 2 com 2 também cancela, L raiz quadrada de 2. E isso finaliza o que para nós aí é a resposta desse exercício, dessa questão, que é a nossa questão de número 5, né? Questão que nós mencionamos aí algumas vezes durante o curso, e que ela poderia ser usada e caiu aí para nós nesse trabalho. Vamos lá agora para as duas últimas questões, né? Questão 6 e 7. Questão 6 e a questão 7 dessa prova. Vamos lá. Esse provinha de trabalho.
Bom, questão 6 aqui, ele menciona o seguinte, os fios de uma casa devem ter diâmetro grande o suficiente para não ficarem muito quentes a ponto de iniciar o incêndio. Enquanto você trabalha para um construtor, durante o verão, você se envolve em uma reforma de uma casa. Então, o código de construção exige que o aquecimento dos fios, né, não pode exceder 2 watts por metro. Então, aquecimento não pode exceder 2 watts por metro. Essa informação aqui é importante, a gente vai usar ela no fim. Estime o valor máximo do calibre do fio de cobre que você pode usar durante a reforma elétrica com circuitos de 20 amperes. Então, 20 amperes, e aí é dado que a resistividade, no caso do cobre, era de 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms metro. Quando eu menciono o calibre na verdade estava associado ao diâmetro desse fio que eu deveria encontrar. Ponto de partida dessa equação aqui, desse exercício, envolvia uma definição que nós mencionamos lá atrás, potência associada a uma tensão e uma corrente, onde nós sabíamos que a nossa corrente é dada pela contribuição de V em termos da resistência, e aí substituindo isso daqui, escrevendo o nosso V como R vezes I, e aplicando aqui nessa equação, nós tínhamos que P retornava para a gente R vezes I, ou seja, que P poderia ser escrito como R vezes I ao quadrado. Pois bem, o nosso ponto de partida é dessa equação por um motivo que no enunciado já está meio que implícito. Ele menciona, e aqui ele fala aqui, que o aquecimento não pode ultrapassar 2 watts por metro. Watt é a unidade associada a quem? Ao conceito associado à potência. Então essa dimensão aqui envolvida nesse resultado está associada à potência por unidade de comprimento. É isso que ele está mencionando. Então é por aqui que eu vou começar a raciocinar para poder desenvolver o processo da melhor maneira possível. Essa que é a ideia. Então, o caminho consistiria em fazer o quê? Você escrever agora P como R vezes I ao quadrado e dividir todo mundo isso aqui por L. Eu divido por L, divido por L. Agora, por que eu faço isso? Porque eu quero obter aquela expressão lá de saturação, 2 watts por metro. Eu não posso ultrapassar aquilo. Paralelamente, eu sei algo sobre R, que está associado à resistividade. Nós sabemos que R é igual a ρ vezes L sobre A. E como eu estou falando de um fio de cobre, a seção desse fio de cobre é uma seção circular, então é π vezes E ao quadrado. Como no exercício está sendo mencionada a ideia de diâmetro do calibre, então eu vou escrever esse raio como sendo a metade do meu diâmetro, ou seja, D sobre 2, e escrevo isso aqui ao quadrado, ou seja, π vezes D ao quadrado sobre 4. Então essa área que eu tenho aqui, eu vou usar para substituir aonde? Nessa equação. É aqui que eu vou fazer o usufruto dela. Então, uma vez que eu faço essa substituição, e mantendo isso de vista, o meu R vai ficar escrito como R igual a ρ vezes L, e o meu A vai ficar escrito como π D ao quadrado sobre 4. Posso jogar esse 4 lá em cima, vai ficar escrito como 4 ρ vezes L e π vezes D ao quadrado. É isso que eu vou ter. E aí eu observo que essa expressão, toda essa expressão agora pode ser substituída aonde? Aqui, nessa passagem que eu tinha anteriormente. É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então, feito isso, fazendo esse processo, então eu tenho aqui, igual, vamos escrever, a 4ρ, 4ρ vezes L
Aqui eu não posso escrever que tem um I ao quadrado. Aqui eu tenho π d ao quadrado vezes L. Sempre lembrando, eu vou poder cancelar. Então, o cancelamento aí, ó, é de L com L. Então, a ideia agora é isolar o meu d quadrado. Então, daí, o que vai acontecer? O meu d quadrado isolado aqui, ele vai passar para esse lado. Então, você vai ter aqui, ó, d quadrado, correto? Igual, mantenho aqui em cima 4 vezes ρ vezes I ao quadrado. O π vezes L, o π vezes L não, o L já foi embora, foi cancelado. Π vai ficar sozinho aqui. E agora eu vou ter aqui, ó, nessa expressão, sendo substituído desse lado, a expressão que envolve o que eu quero resolver, que é a associação com o P e o L. Então, vamos colocar primeiro aqui o d quadrado passando desse lado, o L vem aqui, o P vem aqui do lado dele, dessa maneira, e eu tenho dessa forma a expressão. E aí vem uma mudança que para nós vai ser fundamental para resolver o exercício de modo correto. Lembre-se, lá no início, nós comentamos que a saturação do aquecimento em joules é dada na forma de 2 watts por metro, ou uma unidade de potência associada em comprimento. Eu posso gerar essa informação aqui dentro dessa equação, fazendo o seguinte: eu repito d quadrado igual a 4ρ vezes I quadrado, mantenho esse π meu aqui embaixo e aí tem a mudança. Esse P e esse L eu posso escrever dessa forma, P sobre L. Por que eu posso fazer isso? Porque, na verdade, quando eu estou escrevendo o meu L dessa maneira ao ser dividido, ele, na verdade, está lá em cima. Mas, ao fazer dessa forma, eu consigo gerar a informação que eu preciso, que é essa saturação que foi me dada. Daqui, então, eu vou tirar a raiz quadrada de todos esses dados. Então, 4ρ vezes I, esse I ao quadrado, diga-se de passagem, π sobre L, e agora eu tenho o seguinte, eu tenho que o meu D vai ser igual a raiz quadrada de 4, que é 2, raiz quadrada de I quadrado, que é I, e aí eu retorno agora aqui dentro como ρ sobre π, que multiplica P sobre L. E daqui, finalmente, nessa faixa, eu consigo agora, de equação, a resolver o exercício com os dados que eu tenho, que foram fornecidos para mim. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, uma vez que eu executo esse processo, então D, D vai ser igual a 2 vezes a corrente, que é 20, e aí multiplico pelos dados que eu tenho. Então, 1,7 vezes 10 a menos 8 sobre π, que multiplica, havendo 2, que nós temos. E aí, fazendo todas as contas, fazendo todos os cálculos, eu chegaria aí num D aproximado de 2,1 milímetros. É essa que seria a representação, identificando a resposta aí para o nosso processo. Era isso que eu tinha que obter e chegar nesse resultado. Beleza? Então, isso finalizaria para nós o exercício, a questão 6. Tem uma série de mudanças matemáticas, nós mencionamos isso até o momento do curso, e que agora nos foi utilizada. Por fim, nós vamos para a questão 7, uma questão que envolve aí a natureza de campos elétricos. E ela está representada da seguinte forma, um disco de 4 milímetros de raio, então já dá o raio do disco aí, raio, colocar aí 4 milímetros, possui uma densidade superficial de carga de 5,3, então 5,3 microcoulomb por metro quadrado, densidade superficial.
na superfície superior, qual é o módulo do campo elétrico produzido pelo disco em um ponto do eixo central situado a distância z igual a 10 centímetros. Então, essa questão aqui ela estava associada às diferentes formas que nós poderíamos usar para calcular um campo elétrico. Então, nós tínhamos campo elétrico por carga pontual, por dipolo, por linha de cargas e por um disco. E as informações que foram dadas aqui estavam bem claras que a equação a ser usada era a equação para um disco. E aí a equação para um disco nós mencionamos, era escrito como E igual a sigma 2ε0, que multiplica 1 menos Z sobre Z quadrado mais R quadrado, e tudo isso dentro de uma raiz quadrada. A questão mais simples desse trabalho envolveria apenas substituição, tomando cuidados aí com as medidas. Então aí eu teria que fazer o seguinte: pego meu sigma, 5,3, micron, vamos colocar 10 a menos 6, divido por 2ε0, 8,85, vezes 10 a menos 12, e multiplico isso daqui, né, por essa expressão que eu tenho, 1 menos z ao quadrado sobre z2 mais r2, né? Então, 1 menos, vamos fazer aqui, z, colocar aqui embaixo, vamos espremer, tomar cuidado, centímetros eu volto para metro, 0,1, e aqui, ó, mesma coisa, tomar cuidado, 0,1 ao quadrado mais o R que está em milímetros, então teria que converter em metros, 4 vezes 10, a menos 3, isso milímetro para metro ao quadrado. É isso que eu teria que tomar cuidado. Então, ficaria essa expressão dividido por essa expressão vezes 2, 1 menos z, z 0,1, 0,1 ao quadrado da forma, e o raio que é em milímetros convertido para metros, 4 vezes 10 menos 3 ao quadrado. Fazendo todas essas contas, você chegaria aí, com todo cuidado, num total de E, que é aproximadamente 0,23 vezes 10, 23,9, né? 0,239 vezes 10 a terceira, Newton Coulombs. E com isso, nós tínhamos finalizado aí a nossa questão 7 e, por sua vez, o nosso trabalho. Então, aí as questões. Questão 2 era mais trabalhosa. Questão 1 nós falamos. Verdade, de todas as questões que nós comentamos aí, né, a maioria delas já havia sido proposta e fica aí para vocês, para que nós façamos uma reflexão e, né, tenhamos elementos para resolver mais adiante outros exercícios dos próximos capítulos que nós trabalhamos. Isso aí, se curtiu, dá aquele like, valeu, muito obrigado, isso aí, pessoal.